Vamos começar o nosso bate-papo dessa noite. E nessa noite nós contamos com a presença de um casal. Estamos falando de família. E nada melhor do que contar com o testemunho, com a presença do casal, da própria família, dos representantes da própria família. Então, eu quero acolher com muito carinho para a nossa live de hoje, para o nosso bate-papo sobre a mesa, o casal Sérgio e Renata. O Sérgio e a Renata são da paróquia Santo Antônio da Campanha, a nossa paróquia catedral aqui da Diocese da Campanha. Lá na paróquia, o Sérgio e a Renata são membros da pastoral litúrgica, mas eles são o casal representante da pastoral familiar na nossa forania Nossa Senhora das Fontes. Então, tem aí uma vasta experiência pastoral, também uma experiência profissional. O Sérgio trabalha como tesoureiro de uma empresa, a Renata é esteticista, também trabalha aí com o povo, né? Ambos, os dois têm uma filha. O Sérgio também é candidato ao diaconato permanente na nossa diocese. Então, temos aí uma grande experiência de vida, de matrimônio, de ação pastoral, para ser compartilhada conosco nessa noite. Nós vamos seguir aquele nosso mesmo esquema que usamos toda quinta-feira. Primeiro vamos ouvi-los nos primeiros 20 a 30 minutos, e na segunda parte, então, nós vamos dialogar com eles através das nossas perguntas. O meu boa noite a todo mundo que já chegou até agora. Não consegui falar o nome de todo mundo, mas seja todo mundo muito bem-vindo, dando as boas-vindas ao Sérgio e à Renata. Bem-vindo, querido casal. Boa noite a todos. Está todo mundo me ouvindo, será? Está dando para ouvir bem, padre? Tá joia? Então, eu falei para o padre que não era para ele falar muito da nossa apresentação, porque a gente está ensaiando desde o dia que ele nos convidou. Então, para não quebrar o plano, eu vou falar o plano que a gente tinha traçado aqui. Eu sou a Renata, esposa do Sérgio, né? Nós somos casados há 28 anos. Temos uma filha de 25 anos, Ana Carolina, recém-formada em publicidade, está buscando espaço no mercado de trabalho, graças a Deus, começou a trabalhar. E nós iniciamos a nossa caminhada na pastoral familiar em 2007, como membro da pastoral, né? E é uma pastoral que a gente tem muito carinho, porque foi a porta de entrada, a gente sempre fala isso aqui em casa, foi a porta de entrada para a gente ter uma vida matrimonial mais saudável, né? E através dela a gente conseguiu fazer alguns trabalhos sociais, com parcerias com as conferências São Camilo e São Vicente, né? Que fazem um trabalho maravilhoso de acolhida às famílias carentes, não só levando o alimento do corpo, que são as cestas que são montadas pelas equipes que recolhem na cidade, de casa em casa, como também alguns problemas que são detectados com as visitas das sindicâncias, né? Trazem para a pastoral familiar e a pastoral encaminha para onde é necessário. E a gente tem que olhar na sacola, viu, gente? Quando o padre Jean nos convidou para falar sobre esse tema dos desafios, né, da realidade, desafios das famílias nos tempos de hoje, a gente quase morreu de medo, de susto, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que assumir a nossa missão, né? Qual que é o nosso papel nesse mundo? O que a gente está buscando para a nossa vida? Nós, um casal que tem consciência que somos um casal cristão batizados, a nossa missão é evangelizar, né? Com o nosso testemunho de vida, com as nossas dificuldades, com as nossas alegrias. E me veio um provérbio que marca muito a nossa vida, um provérbio curto, que fala assim: se eu não me queimar, e se tu não te queimares, quem vai iluminar o mundo?
Então, na esperança, na força que a gente tem, que Jesus toma conta da gente e que Ele espera que a gente dê testemunho da nossa vida matrimonial, a gente está aqui hoje, inspirado pela alegria do amor, né, que é a exortação do Papa Francisco de 2016, para falar sobre os desafios das famílias no mundo de hoje. Bem, eu e Renata, quando nós fomos convidados, a gente já tinha, né, de algum tempo, feito a leitura do livro, mas digamos com mais afinco agora também esse capítulo que o Padre Jean passou para a gente. Capítulo 2 do livro, né? A realidade e os desafios das famílias. Eu gostaria de iniciar com a primeira frase desse segundo capítulo, onde o Papa diz assim: o bem da família é decisivo para o futuro do mundo e da Igreja. Um pouco mais abaixo, né, no mesmo número 31, ele diz também: não tenho a pretensão de apresentar aqui tudo o que poderia ser dito sobre os vários temas relacionados com a família no contexto atual. Mas, dado que os padres sinodais ofereceram um panorama da realidade das famílias de todo o mundo, considero oportuno recolher algumas de suas considerações pastorais, acrescentando preocupações derivadas de minha própria visão. No decorrer das leituras, as conversas que nós tivemos com pessoas com mais experiência, no sentido do contexto do livro, fica muito claro a preocupação do Papa na formação da família, no início da família, as suas convicções cristãs, a sua segurança. Como que uma família, quando ela é formada com tudo isso, ela traz sobremaneira frutos indeléveis para a sociedade. Muito bons frutos, isso não tenha dúvida. Infelizmente, uma família que não é criada, não tem esse início, né, com essas convicções, com essa segurança, com esse aconchego, infelizmente, muitas se perdem também no caminho. E eu queria, saindo do número 31, passando para o número 36, antes da gente começar aqui a discorrer um pouco sobre os temas específicos, uma coisa que me chamou muita atenção que o Papa disse. Ele diz assim, no número 36, devemos ser humildes e realistas e reconhecer que, às vezes, a nossa maneira de apresentar as nossas convicções cristãs e a forma como tratamos as pessoas ajudaram a provocar o que hoje nos leva a lamentar. Qual que é a reflexão que eu e a Renata fizemos dessa fala, dessa frase que o Papa escreveu? Nós também falhamos. Nós também, se a gente lamenta hoje a situação de muitas famílias, se a gente tem nós devemos ter essa autocrítica e reconhecer que em algum momento nós falhamos também. Falhamos em apresentar talvez um matrimônio demasiado abstrato, artificial, falhamos com os nossos jovens, falhamos com os nossos adolescentes, falhamos talvez na maneira de apresentar Jesus Cristo a essas pessoas. Então, o convite que eu e a Renata fazemos a todos vocês é que nós façamos essa leitura, essa pequena colocação nossa aqui nessa live de hoje, mas com viés autocrítico. O que eu fiz? O que eu faço? O que eu contribuí? O que eu contribuo para melhorar todas essas questões que a gente vai levantar aqui? E eu acho muito pertinente que a gente não tenha também um discurso de vitimismo, né? Daquele de
terceirizar as culpas. O mundo já não tem jeito, os jovens já não têm jeito, tá tudo perdido. A liturgia do último domingo, a segunda leitura, São Paulo nos diz assim: não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos, renovando vossa maneira de pensar e de julgar, para que possais distinguir o que é da vontade de Deus, isto é, o que é bom, o que lhe agrada, o que é perfeito. São questões difíceis, respostas difíceis. Mas a gente tem que ter um pensamento muito próximo. Hoje, essas questões, toda essa problemática, elas estão batendo a nossa porta. Com o passar do tempo, elas vão arrombar a nossa porta. Então, que essa leitura, que essa nossa live de hoje possa nos despertar essa autocrítica. O que estou fazendo para melhorar tudo isso que a gente vai conversar um pouquinho aqui? E são, na realidade, 27 subcapítulos, né? São 27, sendo que 19 tratam da realidade, os outros 8 falam dos desafios, e até por uma questão de tempo, eu com a Renata, a gente elencou aqui alguns, né, que nos chamou mais atenção, que provavelmente estejam mais próximos de todos nós. Dentre essas problemáticas, né, a gente vê o individualismo e o narcisismo. Uns entendem que o amor possa ser conectado e desconectado, como nas redes sociais, de acordo com os desejos do consumidor. Medo de alguns por um compromisso permanente, tornando as pessoas incapazes de olhar além de si mesmas, de seus desejos e suas necessidades. Medo de perder a liberdade e a autonomia. A industrialização, a revolução sexual, o receio da superpopulação, os problemas econômicos, sociais, tentam dissuadir as pessoas de ter filhos para manter sua liberdade e seu estilo de vida. A Igreja rejeita com todas as suas forças as intervenções do Estado, que é a favor da contracepção, da esterilização e até mesmo do aborto. Cada membro da família vivendo numa ilha. Quando a gente estava lendo sobre esses temas, sobre esse individualismo e narcisismo, eu lembrei de um livro que eu ganhei da minha filha no Dia das Mães, que ele fala assim, o título dele é Mãe, me conta a sua história, e é o primeiro presente que a gente ganha e tem que devolver. E eu comecei a ler coisas que eu já tinha escrito da minha infância, e lembrei que desde pequena eu tenho esse sonho comigo, eu tenho esse desejo tinha já esse desejo de ser mãe, de casar, de ter uma família. E realidade, expectativa e realidade, né? Eu achava que eu tinha vocação para princesa. Eu achava assim, que num passe de mágica, a roupa ficava limpa, a comida na mesa, tudo se ajeitava. E o príncipe sempre presente, me elogiando e trazendo presentes para mim, né? E não era como sonho, claro que não. E eu acho importante isso porque a gente lembrar disso, porque aí a gente aprende um ponto importante, que é respeitar as diferenças, né? A gente começa até com coisas simples na nossa casa, no nosso dia a dia, que é os programas de televisão. Os meus são totalmente avessos ao do Sérgio. Mas a gente se respeita. Eu assisto aquele Sharknado, aquele tubarão, 3 vezes na semana. Pelo menos um pouquinho assisto. E o Sérgio assiste as séries que eu gosto, assim, meio que dormindo, cochilando, mas me respeita e deixa eu ter esse meu espaço, né? A gente se respeita o tempo todo. E a gente percebe, assim, que às vezes a gente julga algumas situações na nossa família que acontecem e que a gente não gosta e não aprova. E a gente esquece que a gente também já foi jovem, né? Que a gente já errou muito, que a gente já fez escolhas que não deveríamos fazer.
E alguns assuntos que a gente tem vivido, uma situação que a gente tem vivido, é de uma sobrinha que, aos 18 anos, ela foi morar com o namorado. E, assim, é uma situação comum, mas a gente não acha isso normal, né? É uma menina que poderia estar estudando, poderia estar descobrindo coisas novas, situações que iam favorecer tanto ela quanto o namorado, e cada um na sua casa, esperar um pouquinho, né? Não pular as etapas. E a primeira situação, a primeira coisa que a gente fez foi condenar, foi julgar, foi falar que ela está errada, que é culpa do pai, que é culpa da mãe. E a gente esquece de olhar para a gente, né? Nós também temos uma filha, tem 25 anos, namora, e aí? Fica meio que incoerente, né? Esse olhar de julgamento para o outro. O meu não. Na minha família ninguém mexe, né? Então, eu acho que antes de olhar o outro, olhar para si, olhar na sua casa, como que é o seu comportamento, se há coerência na sua fala e nas suas atitudes, né? Um outro ponto que nos chama muito a atenção, nos chamou muita atenção no livro, é com relação ao natural, não sei se a palavra seria essa, distanciamento. O tema é mais ou menos trabalho, né? Pais e mães que saem muito cedo de casa, deixam seus filhos, normalmente crianças pequenas, tomando conta de crianças pequenas. E isso acarreta uma série de problemas dentro da família. Normalmente são pais que precisam trabalhar, mas ganham muito pouco. Esses pais não têm acessibilidade à justiça, não têm perspectiva nenhuma de crescimento profissional, estão sujeitos a qualquer tipo de trabalho, estão sujeitos a qualquer tipo de horário, e isso, o distanciamento dessa situação, ela é gritante, ela é perversa, porque em cidades maiores, além disso, existe o deslocamento. O pai chega em casa, simplesmente um pai e uma mãe arrebentado, né? Então, como dar atenção para os filhos? Como ouvir os filhos? Como saber o que aconteceu na casa durante o dia? Sabe Deus quem frequentou aquela casa? E aí a gente começa a puxar em cima disso quantos outros problemas, né? Eu só vou ler o trecho que está no livro aqui para a gente entender direitinho o que fala. A família sofre com a política familiar inadequada oferecida pelo poder público, jurídico, econômico, social e fiscal. Sofrem quando precisam enfrentar a doença de um ente querido sem acesso adequado de saúde. As diferenças econômicas dificultam a maioria das famílias ao acesso à educação, à vida cultural e social. Problemas relativos ao trabalho, ofertas precárias e seletivas, dias longos de trabalho, se gasta muito tempo para deslocamento, dificultando assim o encontro entre os membros da família para alimentar suas relações e reabastecer suas forças. Para alimentar suas relações e reabastecer suas forças. Eu e a Renata, e até mais por ela sempre me puxa a orelha com relação a isso. Os horários nossos de almoço não combinam, mas pelo menos o café da manhã a gente tem que fazer junto. E assim, me deixa muito triste, porque a partir disso, a partir dessa insistência da Renata, eu comecei a perceber muitas coisas na nossa família, muitas coisas que a gente precisava consertar, muitas coisas que a gente, na nossa conversa, a gente tomou um novo rumo. Caminho que a gente estava indo, que não estava legal, coisas que a gente fazia que não estava legal. Então, essa proximidade, essa relação, esse alimentar, esse amor, ele é vital para qualquer família. Imaginem uma mãe, um pai que sai de casa 4, 5 horas da manhã, retorna 10 horas da noite, já com um salário pequeno,
faz para comer. A grande verdade é essa. Não precisamos ir em cidade grande para isso, não. Campanha, cidade de 16, 17 mil habitantes, nós temos situações dessa para pior. Né? Então, e o poder público? E as escolas? As crianças deveriam estar na escola? Será que vão? Será que não vão? Então, é um problema grave, que também complexo, de solução complexa também. E um pouco nesse caminho, nós temos mais 3 tópicos, mas que eu queria condensar, porque eles são um interligado ao outro, né? A gente fala da exploração sexual infantil, nós falamos da rede internacional de tráfico humano, isso parece coisa de filme, né? A verdade é que quando a gente fala de exploração sexual infantil e rede internacional de tráfico humano, parece coisa de filme, parece que isso não acontece com a gente, né? A gente tem a impressão que é um filme que a gente assistiu, que isso não nos pertence. E a situação de extrema pobreza no nosso país, especificamente do nosso país. Não sei se vocês sabem, o Brasil, de 189 países, né, diferença pequena para mais ou para menos, representantes na ONU, o Brasil é o 6º ou 7º país em desigualdade social. É alarmante, é assustador. Para vocês terem uma ideia, 1% dos super ricos do Brasil equivalem a 30% de toda a renda do resto da população. 5% dos super ricos, 5%, nós estamos falando em mais ou menos 10 milhões de pessoas, representam os outros 95%. Isso traz complicações, né? Situações gravíssimas. Em cima disso, exploração sexual, pais, mães que vendem seus filhos à prostituição, ao tráfico de órgão, vendem. Olha, é uma coisa que parece que a gente não é presente no nosso meio, mas sim. E uma pergunta, assim, me chama a atenção: o que nós fazemos para isso? Aonde estão os homens de boa fé, as mulheres de boa fé, que não ingressam na política, que não... tem um ditado que parece um clichê, mas eu acho muito interessante, não vou nem falar quem foi, porque eu não tenho certeza, mas que fala assim, que o que dá mais medo não é o grito dos injustos, é o silêncio dos justos. E eu acho que nós, cristãos, estamos nesse silêncio, entre aspas, dos justos. A gente precisa fazer alguma coisa. A gente precisa dar um passo nessa caminhada. A gente precisa... E aqui, sem nenhum viés político, não tenho problema com relação a isso. Procuro ser um bom ouvinte de lá e de cá. Cansei dessa história de ficar brigando com essa situação. Ouço aqui, ouço ali e faço meu filtro. Eu tenho minhas convicções políticas, eu sei o que eu quero para mim, eu sei o que nós precisamos. Então, deixa eu falar. Não tem problema, não discuto com familiar. Nós tivemos essa última eleição uma coisa terrível, né, de família, de amigos que se perderam por conta disso. Não acho que esse seja o caminho. Sou um bom ouvinte, tento ser. Mas eu acho que a gente precisa fazer alguma coisa. Eu acho que essa situação que a gente vive, num país rico igual o nosso, ser um dos primeiros em desigualdade social, extrema pobreza, é um negócio assustador. Extrema pobreza salvo engano, nós temos 7% de nossa população, que beiraria 10 milhões de pessoas, nessa extrema pobreza. Pessoas que não têm o que comer. Nós temos 23% da nossa população, 23,7%, 30%. São 70 milhões de pessoas. Esses 23% são os que estão na pobreza, são os que fazem para comer.
São 70 milhões de pessoas. Nós temos uma França dentro do Brasil de pobres. Uma França dentro do Brasil de pobres, que praticamente vivem, subsistem somente para comer. Somente para comer, e mais nada. Tem acesso a lazer, não tem acesso à cultura, nada, 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 nada. E essa exortação do Papa me chamou a atenção nesse sentido. Esse viés de autocrítica. O que a gente está fazendo? O que nós estamos fazendo? Ou eu vou passar por aqui, simplesmente, e deixar por não fazer nada. Temos também um outro problema muito sério no mundo, né? A Síria, nós temos aqui o caso da Venezuela, que são sociedades feridas pela violência, pela guerra, e que são as migrações. A nossa diocese, a Diocese da Campanha, ela deu um belíssimo exemplo, o padre Jean pode me corrigir aqui, salvo engano, foi coordenado pelo padre Alex, que está em Três Corações hoje. Várias famílias, eu não sei o número, mas várias famílias venezuelanas foram acolhidas em nossa diocese. Várias famílias. E, corajosamente, irmãos se colocaram à disposição para ajudar, para acolher, para receber, para dar trabalho para essas famílias. Esses deram esse passo corajoso que a gente precisa dar. Esses, com certeza, deram esse passo. Então, de parabéns. E agora a gente começa a entrar no quesito dos desafios, né? Há uma dificuldade na função educativa. Pais que chegam em casa cansados e sem vontade de conversar. Não cultivam o hábito de se comer pelo menos uma das refeições juntos. E cresce a dependência pela distração e consumismo, tornando ainda mais difícil a transmissão da fé dos pais pelos filhos. A família poderia ser o lugar da prevenção e das boas regras. Mas a sociedade e a política não chegam a perceber que uma família em risco perde a capacidade de ajudar um de seus membros. Graves consequências desta ruptura em famílias destruídas, filhos desenraizados, idosos abandonados, crianças órfãs de pais vivos, adolescentes e jovens desorientados, sem regras e sem a menor capacidade de resiliência. Um discurso que a gente ouve muito, né? A minha mãe já falava isso também. É sempre assim, alguns pais dizendo que eles vão fazer diferente com os seus filhos, eles vão dar o melhor que eles podem para os seus filhos. E esquecem que os nossos pais, essa consciência eu tenho. O meu pai fez o melhor que ele pôde por mim também, dentro das possibilidades que ele tinha. Eu tinha hora para chegar em casa, eu tinha que ser responsável, eu tinha que cuidar daquilo que era meu. Meu pai me ensinou a ter autorresponsabilidade, desde criança. E é uma coisa que a gente vê essa dificuldade nos pais de hoje. Mas talvez seja pelo fato de não ter participação na vida deles, né? Crianças órfãs de pais vivos. A violência familiar também é um desafio, principalmente nos dias de hoje, né? A estatística mostra que aumentou demais os casos de violência doméstica, que as pessoas estavam desacostumadas a conviver em família, né? A tolerância não existe mais entre os membros. O pai não tem paciência com o filho, a esposa não tem com o esposo, e os idosos não tem espaço para isso também. E o que hoje a gente ouve muito são queixas dos professores, né? Dizendo que eles se tornam reféns dos alunos. E é uma inversão de valores. Nós temos uma facilidade de terceirizar tudo, né? Quem acaba cuidando dos nossos filhos são outra pessoa, né? É a babá, é a escola, é
Aula de inglês, aula de futebol, e assim vai. E o tempo com as crianças não acontece. Um pai é capaz de saber a escalação do time que ele torce. E a mudança dessa escalação para cada campeonato, né? As mães, reféns da Netflix, dos canais de fofoca, das mídias, como Facebook, Instagram e WhatsApp. E não sabem nem o nome da professora deles, dos filhos, e muito menos a catequista, né? A catequista se perdeu nessa história aí. E um fato que eu acho importante, que a gente sempre fala aqui em casa, a gente não deve preocupar em fazer algo para que o mundo seja melhor para os nossos filhos. A gente tem que fazer filhos que mudem o mundo, que sejam cidadãos de bem, que tenham noção de caráter, sejam firmes de caráter e tenham senso de justiça. A violência contra a mulher. Violência verbal, física e sexual contradiz a própria natureza da união conjugal. Muitos propagam a teoria de que a emancipação da mulher provocou uma avalanche de problemas. Esse argumento é falso. Trata-se de uma forma machista. A dignidade da mulher deve ser respeitada dentro do ambiente familiar, tendo a necessidade dela própria reconhecer o seu papel e o seu valor. Eu acho que é saudável a mulher trabalhar. Eu trabalho desde os meus 12 anos, sempre tive responsabilidade com essa minha vida profissional. E é importante, é claro, a gente se organizar e planejar a nossa vida, né? O nosso dia a dia, a nossa rotina de casa, de trabalho. E eu até acho engraçado que tem uma amiga minha que ela fala que se ela encontrar aquela que queimou o sutiã em praça pública, defendendo o direito da mulher a sair de casa, ela mata. Porque, assim, além da necessidade da mulher precisar colaborar com o orçamento da família toda, né? Ela precisava ter um tempo em casa também para ela organizar a família dela e a vida do dia a dia, né? E, além disso, os maridos têm que assumir esse papel também de responsável pelas tarefas domésticas, pela educação dos filhos, né? Pela organização da casa. Bem, amigos, dentro do que... É óbvio que existem outros fatores importantes também que foram escritos pelo Papa, né? Mas, assim, dentro da nossa realidade, dentro do que a gente tem próximo da gente, foi o que a gente conseguiu aqui absorver com mais precisão, né? E só para não me alongar muito, nesse momento de conclusão da nossa fala aqui, eu queria lembrar que eu tive o grande prazer de participar da ordenação presbiteral do hoje Padre Márcio, né? Foi no começo de agosto, limitado a poucas pessoas, e eu, como aspirante ao diaconato, eu e mais 2 irmãos, também aspirantes, nós tivemos esse privilégio de poder participar desse momento tão bonito da nossa igreja, né? E uma coisa me chamou muita atenção, e está ressoando até hoje na minha cabeça. O evangelho escolhido pelo Padre Márcio, João 21, 12 a 17, e que, na homilia do Dom Pedro, ele perguntou ao Márcio assim, que Jesus tinha perguntado a Pedro, e a mesma pergunta ele fez para o Márcio: tu me amas? E eu achei bonito que ele falou assim: Jesus não pergunta a ninguém se você tem vocação. A primeira pergunta que ele faz para nós é essa: tu me amas? Meio que, se eu amo a Jesus, é óbvio, é natural que eu seja um bom marido, um bom filho, a Renata uma boa esposa, uma boa filha, um bom cidadão. Isso é intrínseco. A gente não pode fugir disso. Tu me amas?
eu posso responder para ele: sim, Senhor, eu te amo. Mas a questão não é essa. Em cima do que a gente conversou, vem após a pergunta e a resposta de Pedro, sim, Senhor, eu te amo, vem a ordem de Jesus: apacente minhas ovelhas. O que é apacentar? É o cuidar, é o reparar, é o reconduzir, é o recuperar. Tudo isso que a gente conversou, tudo isso que a gente mostrou para vocês, prostituição, migração, série de problemas gravíssimos, são as ovelhas. E a gente se pergunta: nós estamos apacentando as ovelhas? Ou estamos deixando elas, a Deus dará, no pasto? Isso me trouxe um certo incômodo. Em 10 reuniões de CPP, de seminários, seja lá o que for, toda vez que a gente é perguntado o que a igreja precisa fazer, a primeira, vocês me corrijam aqui se eu estiver errado, a primeira palavra que vem é acolhida. Acolhida. Eu acho, a impressão que eu tenho, que o Papa cansou um pouco dessa palavra. A palavra acolhida passa aquela impressão das pessoas assim que estão esperando a pessoa, o doente, o fiel com problema, vir até mim e contar o problema dele. Aí o Papa inverteu essa roda. Falou: não, não é assim. Nós vamos até essas pessoas. E a igreja ensaiou, né? Então, a gente tem mexido muito com a gente essa situação. Eu respondo para ele: eu te amo, meu Senhor. Mas a ordem, apacente minhas ovelhas, eu acho que a gente precisa crescer muito nisso, mas muito. E aí eu falo especificamente de mim, da Renata, nessa situação. Às vezes nós ficamos muito presos dentro da nossa casa e não percebemos o que está acontecendo. Às vezes a gente não percebe o que acontece dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Eu acho que o Papa pede isso para a gente sair. É interessante, né? Porque quando a gente tem um problema muito sério e a gente fica focado naquilo, a tendência é só aumentar. Quando a gente esquece isso, ele resolve, não esquecer no sentido de vamos tocar, vamos a vida. Parece que ele vai se resolvendo por si só com a ajuda de Deus, né? Então, esse evangelho, essa homilia, esse apacente minhas ovelhas tem ressoado com muita força aqui na nossa vida, e eu espero, né, que a gente tenha contribuído. Quando a gente falou lá atrás em fazer uma reflexão, mas com um viés também de autocrítica, do que a gente está fazendo por um mundo melhor, do que a gente está fazendo para a construção de famílias melhores, né? Isso serviu e muito para que a gente também fizesse essa reflexão da nossa vida. O que eu estou fazendo? O que nós estamos fazendo para melhorar essa situação que a gente vive? Muito bem, muito obrigado, Sérgio e Renata, pela contribuição de vocês. Muito bom ouvir um casal. Nós aqui já estamos cansados de ouvir padres e padres e padres. É muito bom ouvir um casal, já que nós estamos falando do amor na família, né? Uhum. As próprias sessões do sínodo que aconteceram antes da exortação apostólica Amoris Laetitia
tiveram essa particularidade de ter casais na sala do sínodo. Inclusive, um casal brasileiro, né? Um casal brasileiro que participou das sessões do sínodo. Então, é uma alegria muito grande tê-los aqui conosco e nos enriquecer com essa partilha de vida, de experiência de vocês, baseadas aí no 2º capítulo da Amoris Laetitia. Eu vou resgatar aqui alguns comentários. Se você tiver alguma pergunta, coloque aí no bate-papo, no chat, e eu transmito a sua pergunta para o Sérgio com a Renata. Então, vamos começar aqui, Sérgio e Renata. Vocês já trataram desse assunto, e a Miriam fez um comentário lá na hora que vocês trataram do assunto. Mas eu queria resgatar o comentário da Miriam para vocês falarem um pouquinho mais sobre isso. Olha, a Miriam diz assim: as mulheres estão exauridas com tantas responsabilidades que assumiram. Ainda é raro ter companheiros que entendem que os cuidados da casa e a educação dos filhos são tarefas de ambos, e não só da mulher. Né? Era tarefa da mulher quando ela estava por conta da casa. Né? Agora que elas estão por conta de 1000 coisas junto conosco, as tarefas têm que ser compartilhadas, não é isso? Sim. E a gente tem uma filha que sempre, o Sérgio brinca que ela vem sempre com um discurso feminista, né? Que, onde já se viu que Jesus já foi o primeiro feminista, que ele defendia as mulheres na época, né? Ele exaltava o valor da mulher. Mas, graças a Deus, na nossa casa, isso é bem trabalhado. Eu até brinco muito que ele precisa melhorar as técnicas dele na cozinha, mas ele se esforça bastante. Eu me esforço. Mas não sou... fico devendo. Mas a gente percebe, a gente ouve muitas famílias, muitas esposas se queixando disso. E realmente, se a tarefa da casa for compartilhada, tudo flui melhor, né? Porque a mulher vem com o estigma de que é estressada, de que sempre está de TPM, que não tem paciência, que está sempre gritando com os filhos. Mas que jeito que você não vai gritar com o filho, que você vai estar com paciência e cheia de amor para oferecer para o esposo quando ele chega em casa? Sendo que o seu trabalho, a sua jornada é pesada, né? Tem mulheres que saem de casa cedo e voltam, às vezes, no outro dia. Sempre fazem algo a mais, além daquele trabalho proposto. Eu falo um pouco por mim, porque eu trabalho o dia todo e eu tenho uma mãe idosa, que hoje eu e a minha irmã, a gente compartilha dessa tarefa também, né? Mas, e o Sérgio me ajuda, e tem dia que eu estou muito cansada. E, graças a Deus eu tenho disposição, mas tem dia que eu acho que eu não vejo a hora de tomar um banho. Que banho, né? Vamos deitar de uma vez para descansar? Sérgio, quer comentar? Não, eu sou dessa história, eu sou um bom ouvinte. É importante que os casais compartilhem, né? Se o Sérgio, por exemplo, não é bom na cozinha, tem outras coisas que ele é bom, né? Pode ser bom na limpeza, pode ser bom em ligar a máquina de lavar roupa, pode ser bom em outras coisas, né? É importante que o casal ele se descubra como casal nas potencialidades de cada um. Sim, né? sim. Cada um saber o que é o seu forte, e sabendo o que é o seu forte, vai saber também qual é o seu fraco. É verdade. Olha, o Wilson diz aqui, o número 43 da exortação apostólica diz que o enfraquecimento da fé e da prática religiosa enfraquecem as famílias, deixando-as mais sós com as dificuldades. Fecha aspas. Aí o Wilson diz, como exemplo, os casais em segunda união. Muitos padres têm dificuldades para encarar tal desafio. Também as pastorais.
O que falta para alavancar essas questões? O Papa deu o pontapé, mas muitos estão parados. Tem alguma ideia aí, Sérgio Renato? Padre, ele falou de uma situação de casais em segunda união, né? Aqui na nossa diocese, o encontro de casais em segunda união ele está muito divulgado. Muitas paróquias já fizeram 3, 4 encontros com o pessoal, os casais em segunda união. Nós tivemos, especificamente desse assunto, o ano passado, no mês de julho do ano passado, um encontro aqui na paróquia Santo Antônio, em Campanha. E o que a gente percebeu é que como a alegria desses casais em poder participar da vida paroquial. Nada, absolutamente, foi nada escondido com relação porque a dúvida maior, nós tivemos casais que foram na esperança de, poxa, o padre vai falar que a gente vai poder comungar, né? Acaba que gira muito em torno dessa situação, né? Mas, e como o Papa deu essa abertura também, tocou nesse assunto nesse segundo capítulo, mas a condução do encontro, ela foi muito boa. A situação de nulidade, em alguns casos, foi também exposta ali, né? Hoje, a igreja, se eu estiver falando do senhor me corrija, hoje a igreja dá um pouco mais de facilidade no sentido do trâmite, dos testemunhos, né? A campanha não tinha, tem agora um tribunal eclesiástico, né? Tribunal, isso, né? Que é aqui, as pessoas são ouvidas aqui. Então, alguns casais que fizeram o encontro tiveram essa abertura, foram procurar uma nulidade. Mas o mais interessante é que a grande maioria não se preocupou com a nulidade. Eles queriam participar da vida paroquial, sabe? Com a comunhão espiritual. E hoje a gente percebe que essas pessoas participam da missa, e a gente às vezes fica ali meio que curioso para saber na hora da comunhão qual que é a reação. Isso traz uma alegria muito grande para a gente, porque a gente teve essa participação, ajudou um pouquinho ali nesse movimento. Então, o que a gente percebeu é como essas pessoas precisam também, e aí a gente volta no assunto, né, de ir atrás. Né? A igreja em saída, vamos atrás, vamos buscar. O que vocês querem, qual que é a proposta, e de ouvir essas pessoas. Né? E a gente teve a possibilidade de ouvir, teve círculos de estudo, a queixa era quase que unânime, né? Como às vezes eles estão na missa, participando, e algumas pessoas têm um olhar mais crítico para essa situação. Um assunto que a gente precisa discutir, um assunto que a gente precisa, que não é legal, né? A gente fazer um negócio desse, ter esse olhar crítico para um casal de segunda união. Família, e como a igreja, que a gente percebeu, como a igreja é importante na vida dessas pessoas. Vamos trazer eles para a gente. Eu somaria aqui nessa resposta. Há muitos anos atrás, quando eu estava no Mártir São Sebastião em Varginha, nós fizemos também esse encontro do Bom Pastor com os casais de segunda união, né? E, de fato, era muito grande essa expectativa de poder comungar. Tinha gente que até saía frustrado do encontro, porque não foi isso que eles ouviram, né? Nós precisamos urgentemente, e eu acho que a pandemia foi uma oportunidade para isso. Nós mesmos, não os casais de segunda união em primeiro lugar, não. Nós, padres, e os casais casadinhos de primeira união, perceber que nós temos múltiplas formas de comungar com o Senhor. A comunhão eucarística não é a primeira, não é a única forma de comungar. Nós agora, nesse isolamento social,
ficamos todos sem a Eucaristia. E aí? Né? Experimentamos um pouco dessa fome dos casais de segunda união. Oxalá isso nos tenha tornado mais solidários com eles, né? Experimentando o que eles passam, mas também mais espertos em descobrir, todos nós, igreja, que nós todos podemos comungar com a palavra, e é isso que nos restou durante esse tempo de pandemia, que nós todos podemos comungar da oração, que nós todos podemos comungar da solidariedade, que há muitas formas de comunhão, e não só da Eucaristia. Né? Uma outra coisa que eu queria dizer, Will, é o seguinte, não obstante essa nossa necessidade de dar passos, e como o Sérgio salientou, em saída, não ficar esperando, não. Ir ao encontro, buscar esses casais, mas também com uma certa paciência histórica. Nós temos decisões do Concílio Vaticano II que já fizeram 50 anos e nós não aplicamos ainda. Nós ainda temos dificuldade de digeri-las, né? E ainda mais essa de acolher os casais de segunda união, que o Papa deu o pontapé aí há 4 anos da Amoris Laetitia. Então, a igreja, me desculpem aqui a imagem que eu vou usar, mas a igreja é uma velha muito gorda. E eu digo porque também não sou tão velho, mas gordo eu sei o que é. A igreja é uma velha de 2000 anos, muito gorda. Não é fácil ser ágil quando você é um velho muito gordo. Nem quando você é um jovem muito gordo, não é fácil. Agora, a igreja carrega esses 2000 anos nas costas. As coisas na igreja, elas têm que ser feitas com uma paciência histórica. Vivemos a história, as urgências da história, sem nos descomprometer delas, mas com paciência. Então, tenhamos paciência, mas uma paciência ativa, uma paciência que nos faz fazer mais do que cobrar de quem não fez. Né? Nós vamos ao encontro, nós acolhemos, nós convidamos, nós ensinamos que há outras formas de comunhão, e assim por diante. Isso vai nos levando ao encontro desses casais. Tem aqui um testemunho da belga, achei muito interessante. Deixa eu colocar aqui. Né? Acho que nem é preciso comentar, é só para a gente dar visibilidade ao testemunho da belga. A belga diz assim: quem me conhece sabe que eu e meu marido Fernando trocamos os papéis. Não foi programado, aconteceu. Eu trabalho fora e ele cuida da casa. Inclusive cozinha divinamente. Agradeço a Deus pelo companheiro que tenho. Penso que ninguém está acima de ninguém. Temos que administrar as situações e os momentos em que vivemos. Né? E que mal há, né, nessa troca de papéis. Ninguém é menor que ninguém por causa disso. Né? Vamos adiante. Aqui, a Miriam, de novo, nos ajuda com a sua pergunta. Na última campanha para presidente, vimos o clamor nacional a favor da família, sobretudo porque determinado candidato que se elegeu e até o momento não apresentou programas de governo que defendam realmente a família, levantou essa bandeira. Como a igreja pode contribuir nesse discernimento de acolher e defender verdadeiramente as famílias, sem preterir ou fazer distinção de suas novas formas? Como é que a igreja pode ajudar nessa defesa da família, que foi propalada na última campanha? Né? O que vocês acham, Sérgio e Renata? Aí eu vou dar a minha opinião com relação, né, acho que a gente comunga aqui da mesma opinião com relação
a esta situação. Eu penso que a igreja ela tem um papel fundamental nesta situação política, mas não de apontar candidatos, esse, aquele, fulano, beltrano, mas de orientar. Isso, a impressão o que eu acho é que a igreja deve orientar. Só que nós vivemos uma situação onde alguns candidatos defendem abertamente armas, aborto. E a igreja, essa nossa opinião, também deve orientar que esses candidatos ferem a nossa doutrina. Ou eu sou cristão católico, ou eu não sou. Como eu posso defender um candidato que acha que ter uma arma em casa, que bandido bom é bandido morto? Que cristão que eu sou? Aonde está a minha misericórdia? Aonde está a minha compaixão em achar que bandido bom é bandido morto? Que eu tenho que ter uma arma dentro de casa. Então, eu acho que a gente tem que ter esse discernimento, sabe? A igreja nos orienta. Eu sou favorável à igreja não apontar candidatos, e orientar nos valores, nas doutrinas que a gente acredita e que a gente defende. Isso eu sou totalmente favorável. E eu acho que a gente vive um momento muito complicado na nossa vida política, né? Porque hoje em dia você não pode discordar de ninguém. Se você discordar, se você tiver uma opinião contrária, é porque você gosta do outro. Então, a gente hoje tem visto em redes sociais, eu não tenho Facebook, a minha rede social é o WhatsApp, até por conta também do trabalho, mas eu participo de grupo que, às vezes, eu não consigo entender o posicionamento de algumas pessoas com relação a isso. Um radicalismo, um ódio, uma coisa assim que é inexplicável. E isso é transferido para a nossa família, isso é transferido para dentro de casa. Eu tenho uma discussão por conta de política, uma discussão mais áspera com um amigo, num grupo, seja lá onde for, onde o ódio ele vai prevalecer, eu chego em casa como? Como que é o relacionamento meu com a Renata, com uma percepção dessa, com um sentimento desse? Né? Então, reforçando, na nossa opinião, eu acho que a Renata também concorda, a igreja orienta, a igreja não aponta candidato, ela orienta, né? E a gente tem que pensar nesse sentido, né? Será que me representa uma pessoa? Hoje não me representa, né? Isso não quer dizer que eu gosto de A e gosto de B. Eu, sinceramente, particularmente, não consigo vislumbrar politicamente alguém que a gente possa ir em 2024, né? 22. Né? E aí a gente está com as eleições municipais próximas da gente. Está aí, novembro, se não me engano, foi adiado para novembro. Né? Então, eu acho que o cristão, ela falou de fé, ela falou de família, são assuntos que têm que ser discutidos, sim, dentro de casa. Discutido com respeito, sabendo ouvir a opinião da esposa, sabendo ouvir a opinião do filho. Nós tivemos uma experiência muito desagradável na família com relação a isso. Tivemos e tem ainda, né? Porque a coisa não acaba. De grupos que gostam, de grupos que não gostam, e de inimizades. Primos que cresceram uma vida inteira juntos e, por conta de uma opinião divergente, sem respeito, que um não respeita a opinião do outro, não se falam, são inimigos. Né? Então, eu acho que a gente precisa ter esse discernimento. Eu acho que, com relação à política, tem faltado muito isso, muito isso. E aí entra Cristo na nossa vida. Vamos ouvir, vamos respeitar a opinião do outro. Não quer dizer que eu concorde, não quer dizer que a Renata concorde. Eu posso discordar de uma opinião de um candidato com educação. Meu amigo, não concordo com você. Não gosto desse posicionamento. Ponto final. Meu voto está ali, já vai saber que o meu voto ele não tem. Eu acho que a gente consegue, eu acho que a gente precisa dessa maturidade. E eu acho, sinceramente, tem faltado isso para a gente. Nas redes sociais, então, é um campo sem lei, né?
Ali você tem de tudo, você tem de tudo. Então, eu evito um pouco isso não me faz bem, não faz bem para a nossa família, e a gente discute isso sempre, tenta discutir isso, quando discute, de uma maneira, num debate saudável, que traga para a gente crescimento. Porque às vezes o outro tem um ponto de vista que a gente não conhece, não percebe ainda. É o que a gente tem feito, é o que a gente tem tentado fazer politicamente na nossa família. Muito bem. Miriam, o problema são essas bandeiras, né? É quando as coisas viram bandeiras, elas se deterioram. E no Brasil, com essa polarização, que é o que o Sérgio chamou a atenção, é muito comum que as coisas tenham virado bandeiras. O aborto virou uma bandeira, não é uma causa mais, é uma bandeira, né? Como se houvesse esse grupo a favor e esse grupo contra. A família está virando uma bandeira, né? E o problema é que a igreja tem conduzido a sua reflexão numa direção e essa questão que você levanta tem caminhado na outra direção, mas numa dimensão ideológica, né? E, aliás, o Papa fala muito bem disso nesse capítulo. Ele diz o que nos previne contra a ideologização? Acercar-nos da realidade. Se a gente olha a realidade não é ideológica, a realidade é real, né? Então, qual é a questão da realidade? Por exemplo, nós temos grandes defensores da família tradicional, monogâmica e etc., mas essas pessoas já estão no 3º ou 4º casamento. Defendem família monogâmica para os outros, porque para eles mesmos eles não querem, né? Então é preciso olhar para a realidade, não para o discurso. Se você quer um defensor da família, então vá buscar um candidato que seja fiel à sua primeira esposa, à sua única esposa. Porque essa é a família tradicional fundada no matrimônio, como diz o Papa, aqui mesmo na Amoris Laetitia. Agora, o discurso da igreja, ele tem caminhado noutra direção. E aqui, o número 52 diz assim: devemos reconhecer a grande variedade de situações familiares que podem fornecer uma certa regra de vida, mas não as uniões de fato ou entre pessoas do mesmo sexo, por exemplo. Essas não podem ser simplesmente equiparadas ao matrimônio. Mas o Papa está dizendo, elas precisam ser vistas, elas precisam ser acolhidas. Esse Amoris Laetitia é o primeiro documento do magistério da Igreja onde se admite outro modelo de família que não seja o modelo patriarcal monogâmico, né? Não é que a Igreja proponha outro modelo. A Igreja diz, existem outros modelos, né? É só a gente olhar a realidade. Tem família que é feita da avó que cuida dos netos, para a mãe que foi abandonada pelo marido trabalhar em São Paulo. Talvez aí na sua cidade tenha uma família assim. Tem família, eu me lembro da minha infância, de uma irmã que cuidava dos filhos de todas as irmãs, e as outras irmãs estavam todas em São Paulo, ganhando dinheiro para cuidar das crianças aqui no interior. Então, a igreja está dizendo, existem diversos tipos de família, esses diversos tipos de família precisam ser acolhidos. Nós estamos falando disso desde a primeira live da Amoris Laetitia, que a pastoral familiar precisa fazer essa abertura de conceitos de família, né? Só que no campo político nós estamos vendo o caminho inverso. Não é à toa que se chama aí um neoconservadorismo, né? Político e que vai o neoconservadorismo religioso atrás. Mas quem vai atrás disso nega o magistério do Papa Francisco e não tem a menor vergonha, infelizmente, de descartar o Papa para abraçar seus mitos.
Então, é preciso abrir os olhos. E o papel da igreja é o que o Sérgio dizia, da conscientização. E a igreja faz isso, né? A igreja faz isso como? A igreja faz isso, por exemplo, quando a nossa Conferência Episcopal, a venerável Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, NBB, publica suas notas, né? Qual é o nosso papel de cristãos católicos? Fazer ecoar isso que os nossos bispos estão dizendo. Sempre que há uma questão fundamental na vida política do Brasil, os nossos bispos se posicionam. E esse é o posicionamento oficial da igreja. Não é o de um bispo, é o da colegialidade dos bispos da nação, né? Então, está aí o posicionamento da igreja. Queremos ser coerentes? Vamos lá, vamos ecoar o posicionamento dos bispos. Mas eu queria dizer também o seguinte, a nossa diocese hoje também faz isso. Não é do conhecimento de todos, eu acho, embora a gente tenha divulgado amplamente, mas nós temos um curso de formação para candidatos católicos nas eleições de 2020. Tivemos a segunda aula anteontem. Ele acontece na terça-feira, de 15 em 15 dias. Nós temos 169, acho que é isso, a Miriam que sabe, 169 candidatos inscritos no curso. Candidatos aqui do sul de Minas, da nossa diocese, mas até do estado de Roraima nós temos, de Rondônia, desculpa. Até do estado de Rondônia. Então, é a igreja fazendo o seu trabalho de conscientização, de formação das consciências. Mas isso é um trabalho de formiguinha. É um trabalho difícil, lento, que exige de nós comprometimento, né, comunhão eclesial e assim por diante. Tem uma pergunta aqui que eu queria que vocês me dessem a oportunidade de responder. Fique à vontade. Mas eu queria responder essa pergunta para a Ivone. Quando eu disse aqui que nós ficamos sem Eucaristia e mais o único alimento que nos faltou foi a palavra, que nos ficou foi a palavra de Deus. Nesse momento, a Ivone pergunta: a palavra de Deus tem o mesmo valor da Eucaristia? Depende, Ivone. Se eu perguntar para você, o bolo de aniversário tem o mesmo valor do bolo de fubá da sua avó? Tem gente que vai me dizer, olha, o bolo de aniversário tem mais valor, porque ele é só uma vez no ano, a gente encomenda lá na confeiteira, mas tem gente que vai me dizer, não, o bolo de fubá da minha avó tem cheiro de infância, tem gosto de afeto familiar, e assim por diante. Não tem como a gente dizer tem mais valor ou tem mais valor a palavra ou a Eucaristia. A Eucaristia é o Santíssimo Sacramento. É o cume, é o ponto mais alto da vida sacramental da igreja. Mas esse ponto mais alto não existe sem a palavra. Você já foi em alguma missa onde o padre diz assim, gente, hoje nós temos que celebrar rapidinho, vamos pular a palavra de Deus? Né? Hoje não vai ter leitura, nem salmo, nem evangelho. Nós vamos pular direto para a Eucaristia. Isso não pode. Isso não existe. Porque o que faz a Eucaristia é a palavra de Deus. O que o padre diz no momento da consagração? Aquilo que Jesus disse no Evangelho. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Sem a palavra não tem Eucaristia. Mas sem a Eucaristia tem palavra. Nós podemos celebrar a palavra quando não há um padre. Então, o diácono permanente, né? Se Deus quiser, daqui a pouco, o Sérgio, o diácono permanente pode celebrar a palavra. O leigo pode celebrar a palavra. Então, não é uma questão de valor, é uma questão de redescoberta
da presença de Deus em todas essas formas. A palavra de Deus, alguém poderia dizer assim, não é um sacramento. A Eucaristia é sacramento. Pois é, a palavra de Deus não é sacramento, por quê? Porque ela é a própria palavra de Deus. Ela não precisa de sacramento. Ela é, né? A Eucaristia, ela revela e esconde. Isso é ser sacramento. Então, não é uma questão de uma coisa vale mais do que a outra. Não, não. Nós precisamos é aprender a descobrir Jesus presente em todas elas. Na Eucaristia, mas de forma sacramental. Porque hoje nós temos aí uma verdadeira idolatria da Eucaristia. Né? O padre põe o Santíssimo exposto, o diácono põe o Santíssimo exposto, pega com um véu, cobre a mão com um véu para pegar no Santíssimo, e as pessoas, se a gente descuidar, até lambem o Santíssimo Sacramento. Eu já não estou dizendo que não vi, estou dizendo que já quase aconteceu na minha mão. Né? Então, as pessoas vão lá e passar a mão e não sei o quê. Eu já tive uma vez comigo uma pessoa que queria lamber. Né? E queria que eu desse o Santíssimo para ela. Né? Então, isso é idolatria. Né? Agora, quando a gente idolatra uma forma, a gente tira o foco das outras formas. Então, é preciso descobrir a múltipla criatividade de Deus em estar presente na nossa vida. O pobre que bate na sua porta e pede um pedaço de pão, é Deus que vai na sua casa. A palavra de Deus que você abre no domingo e partilha com a sua família, porque você tem gente do grupo de risco na sua casa e por isso não pode ir à missa ainda, é Deus dentro da sua casa. Onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Né? Padre, mas aqui ninguém sabe ler para a gente ler a palavra. Reza o terço que todo mundo sabe de cor, e Jesus vai estar aí no meio de vocês. Não é descartar uma forma de presença, é descobrir todas as outras formas de presença de Deus na nossa vida. Tá? Espero que eu tenha ajudado com essa resposta. Vamos lá, porque tinha aqui uma pergunta do Pedro. Aqui, achei. O Pedro, de São Lourenço, coordenador diocesano da catequese, pergunta aqui. Obrigado pela partilha, Sérgio e Renata. Laiara e eu somos casados há 6 anos, ainda no começo da vida matrimonial. Nós e muitos jovens casais nem sempre temos referências próximas para inspirar nosso casamento. Nesses 28 anos, em que ou em quem vocês encontraram e encontram essa referência? Olha que pergunta boa para suscitar aí o testemunho de vocês. Você quer falar? Eu até disse no começo, falando sobre a oportunidade que a gente teve, né, quando apareceu o convite para participar da pastoral familiar. Eu acho que a referência nossa não foi um casal, foram vários casais que a gente conheceu nesse ambiente. Um ambiente que a gente compartilhava as nossas alegrias, as nossas dores. Eu me lembro que quando meu pai faleceu, esses casais fizeram presença na nossa vida, né? E assim, com pouco tempo que a gente tinha de encontros, de convívio, foram pessoas marcantes na nossa vida, sabe? E que compartilharam histórias que a gente ficava até com vergonha dos problemas que a gente levava para as nossas reuniões, né? Problemas, assim, as nossas dificuldades de casal. Assim, Sérgio de Deus, eu não tenho coragem nem de falar de mim, porque esse povo aí são heróis. E assim, falava do problema com uma leveza, com uma confiança num Jesus que realmente é misericórdia, né? Que realmente é amor. E essa apresentação desse Jesus nos deixou
encantados, embriagados, e querer cada vez mais participar e mudar a nossa vida. E realmente, a gente tem muito que aprender, a gente tem muito que corrigir, mas hoje nós somos um casal diferente, sabe? E que bom, né? Porque a gente busca todo dia, né? Orar e vigiar. A gente tem dia que a gente está com preguiça de rezar, um fica chamando a atenção do outro por isso, mas chama com delicadeza, com carinho, sabe? Com compreensão. Então a gente aprendeu muito. Não foi com um, foram com vários. Só completando aqui, complementando, né? A gente fala que isso é indelicado, sabe? Esse negócio de complementar o que o outro fala. Da pergunta, às vezes essas pessoas nem sempre estão tão próximas, às vezes nem são da nossa família, né? Meu pai, eu falo por mim, o meu pai e a minha mãe, sempre pessoas muito boas. A minha mãe, então, eu não sei nem o que falar dela, porque é de um coração, mas assim, ela nunca cresceu com esse hábito de missa, mas assim, nunca teve uma caminhada pastoral. É de missa, é de igreja, mas uma caminhada pastoral, um envolvimento pastoral, ela nunca teve. Meu pai também não. Mas foram sabe, minha mãe o meu pai foi, pessoa sempre muito boa. Mas a porta de entrada nossa, e aí eu vou citar um nome aqui. Nós tivemos, eu e a Renata, assim, nós tivemos a graça, o privilégio de conviver com vários padres, e assim, sempre nos ajudaram muito, sempre direcionaram a nossa vida, sempre foram ótimos conselheiros, sempre foram ótimos confessores. Fazem parte da nossa caminhada e fazem parte do nosso crescimento espiritual. Eu citar um e esquecer o outro aqui, eu não vou fazer isso. Mas eu vou tomar a liberdade de falar para você que fez a pergunta, que Pedro, que a porta de entrada nossa na pastoral familiar foi o encontro de casais com Cristo, a quem a gente é muito grato, muito grato. Foi como se pegasse pelas nossas mãos e levassem a gente, falassem, Sérgio, Renata, o caminho é esse aqui. É claro que a igreja tem N ferramentas, N pastorais, N movimentos, RCC e SCC, que também podem levar a pessoa nesse caminho. A nossa, especificamente, foi o SCC. É como eu sinto isso, como se pegou na minha mão, pegou na mão e falou para a gente assim, o caminho é esse. Vão por aqui, que vocês não vão se arrepender. E é o que a gente está tentando, é o que a gente busca. E então, são várias pessoas, vários padres que passaram pela nossa vida, que a gente tem uma gratidão, estão sempre nas nossas orações. De vez em quando a gente encontra com um ou outro ainda, bate um papo, né? Porque padre tem disso, a gente, um tempo aqui, outro tempo ali, vai saindo, vai indo embora, mas a gente sempre tem a oportunidade de conversar, pessoas que ajudaram demais na nossa vida, ajudaram e ainda ajudam, padres e casais amigos. É muito importante ter essas referências, né? Sejam de casais mais experientes, seja o apoio do padre, né? Seja o padre que está na paróquia, seja o padre amigo. É muito importante isso e ir descobrindo, né? Porque as referências de um nem sempre são as referências do outro. Agora, é muito importante nesses movimentos de casais, digamos assim, que eles sejam como aqueles andadores que a gente usa para as crianças aprenderem a andar. Eles não podem ser muletas nem cadeira de rodas. Eles têm que ser andadores. O que eu quero dizer com isso? O SCC, as equipes de Nossa Senhora, o EJC, o EAC, esses todos aí,
Eles têm que ajudar nesse primeiro embalo. Agora, a pessoa aprendeu a andar, ela vai andar na comunidade eclesial. Nós estamos vendo aí o exemplo do Sérgio com a Renata, né? Estão envolvidos na pastoral familiar, estão envolvidos na pastoral litúrgica, estão envolvidos no processo do diaconato permanente, ou seja, eles não estão andando de andador mais, eles estão caminhando, e é isso que é importante. O problema é quando esses movimentos deixam de ser andadores, que a gente usa para criança, e se tornam cadeiras de roda, né? É confortável, eu vou continuar aqui, né? E faz um encontro, e faz segundo encontro, terceiro encontro e quarto encontro, e é sempre aquela mesma coisa e não caminha. É preciso caminhar, né? Quando ele é esse andador que dá o primeiro impulso, a gente vê aí os frutos. Tem uma pergunta boa aqui da Eliane Souza. Acho legal aqui essa questão dos filhos, a gente pautar essa questão que ela traz na pergunta dela. Ensinar os filhos as responsabilidades domésticas é errado? Tenho 3 filhos, sendo uma pré-adolescente de 13 anos, que cuida dos 2 irmãos menores nesses momentos de pandemia. Me deixou sem opção. Temos que sair para trabalhar, né? É uma situação concreta, e a partir dessa situação concreta, ela pauta aí a questão de ensinar aos filhos as responsabilidades domésticas. Como é que foi Renata e Sérgio com a Caroline, não é? Super fácil. Uma menina compreensiva, sabe? Um doce. Não tenho o que falar. É sempre difícil, né, Padre? E a gente sabe, assim, reclama demais e pratica o vitimismo, né? Coitada de mim, só eu faço as coisas, as minhas amigas estão na piscina, as minhas amigas estão viajando, e eu estou aqui igual uma escrava. E eu até canto fulerê para ela e dou a chicotada se ela precisar. Eu acho que isso é fundamental, né? É assim que a gente desenvolve a autorresponsabilidade, desde criança, eu penso. É organizar o brinquedo que deixam jogado, arrumar a cama, e por aí vai, né? Claro que tem algumas atividades que a gente sabe que é um risco, né? Mesmo para adolescente. Mas eu acho que é importante esse compartilhamento na casa. Os filhos, para crescerem adultos responsáveis, eles têm que sim compartilhar das tarefas de casa. Não vejo problema nenhum. A não ser o Sérgio, que eu falo que ele é mimado, ele nunca fez nada em casa como criança. Agora eu não, desde pequena eu tenho as minhas obrigações e cumpro com elas. É preciso ensinar, né? Se você não ensinar, a vida vai ensinar. Agora, eu acho que é importante a gente distinguir uma coisa. Uma coisa é ensinar as responsabilidades domésticas, outra coisa é terceirizar a responsabilidade doméstica. Quando o pai e a mãe ensinam o filho, a filha, o filho a cozinhar, ele não está dizendo, de agora em diante, a responsabilidade é sua. Ele está dizendo, olha, essa responsabilidade é minha, mas você tem que aprender. Quando o pai e a mãe ensinam o filho ou a filha a lavar o banheiro, ele não está dizendo, ainda que eles combinem, vamos dizer assim, no acordo familiar, que de agora em diante é sua responsabilidade lavar o banheiro. Eu digo isso porque eu já tive na minha casa essa responsabilidade. Mas eu sei, eu lavava o banheiro sabendo que essa responsabilidade era do meu pai com a minha mãe. Era concretamente da minha mãe naquela altura. Mas, quer dizer, eu fazia como colaboração com a responsabilidade dela. Tanto que ela vinha depois ver se estava bem feito. Porque quem ia levar a fama era ela. Né? A coisa é ensinar responsabilidade. Isso é ótimo.
Outra coisa é terceirizar responsabilidade. Isso não é bom, né? A criança tem que ser criança, o adolescente tem que ser adolescente, o jovem tem que ser jovem, e todos têm que ser aprendizes da responsabilidade, né? O adulto também é adulto, e não pense que ele deixa de ser aprendiz. Nós temos que ser adultos, aprendizes da senilidade, né? Nós temos que aprender a envelhecer. É muito difícil, né? A gente vê o pai, a mãe, o vô e a avó envelhecendo e não aprende. E depois a gente fica pior do que eles. Todos nós estamos ao longo da vida aprendendo, cada um na sua fase. Agora, todo mundo tem que aprender. E quem aprendeu tem que ensinar. Então, não é errado ensinar, não, Eliane. Ensine aí sua filha e depois ensine os outros dois. Agora, a responsabilidade é sua. Eles são aprendizes dessa responsabilidade. Pergunta da tia Celinha, e a gente vai caminhando para o final, já passamos de 1h30, né? Vamos aí com a pergunta da tia Celinha. Hoje, há de considerar o crescente perigo representado por um individualismo exagerado que desvirtua os laços familiares e acaba por considerar cada componente da família como uma ilha, principalmente por causa das redes sociais. Com isso, os casais se distanciam e começa a crise no casamento. Como trabalhar com os casais que se encontram nessa situação? Dicas aí, Sérgio e Renata. É um assunto que hoje é latente, né? Esse problema com rede social, esse problema com a internet tão... E, assim, a gente acaba, padre, a internet, ela traz outros problemas mais sérios ainda do que somente ela traz uma coisa que hoje é muito fácil de lidar, que é a pornografia, né? Então, o marido às vezes se isola e começa a buscar coisas que não são, assim, não vão fazer bem para ele, não vão fazer bem para o casamento dele. Essa crescente busca pela pornografia é muito perigoso para um casal. A gente aqui em casa, a gente se policia, né? Eu trabalho com o meu celular, eu tenho acesso à internet também, que é da empresa, a Renata tem a dela, e o que a gente faz aqui, e a gente às vezes cai no erro. A gente não pode mentir que é uma vida maravilhosa, porque nós temos nossos problemas, nós temos os nossos erros, nós temos os nossos pecados, carregamos isso todos os dias. Mas a gente tem um policiamento aqui em casa, na hora da refeição, a hora que a gente está conversando. Então, passar momentos juntos. Eu com a Renata, a gente tem um hábito que a gente considera muito saudável para a gente. Normalmente a gente faz isso na sexta-feira, sabe? A gente gosta de vir para casa, chegar mais cedo. Eu gosto de uma cerveja, a Renata gosta de tomar um vinho. Então a gente tira a nossa sexta-feira para a gente ouvir música, para a gente dançar, para a gente conversar. Às vezes a gente começa a fazer isso 6h30, 7h da noite. Quando a gente vai olhar no relógio, é 2h30, 3h da manhã. A gente conversa, e assim, isso traz para a gente uma alegria muito grande. E a gente tira celular. É claro, nós temos uma filha de 25 anos, e o que a gente fala para ela? Fala, filha, não fica mandando mensagem. Se você precisar, se for alguma coisa de emergência, você liga. Se você não ligar, ficar mandando mensagem, é porque está tudo bem, a gente pode conversar amanhã. Então a gente se policia com relação a isso, sabe, padre? Tem dia que não é fácil, tem dia que a Renata já levanta passando mensagem para o cliente dela, eu levanto para o papo da empresa, e a gente mal conversa, e quando a gente se pega, a gente já está no meio do caminho, já com o celular na mão, né? Mas aí um ou outro
graças a Deus, chama a atenção, fala, puxa, vamos parar, vamos começar de novo. A Renata faz muito isso comigo. Às vezes eu chego em casa mais nervoso pela situação da empresa, essa coisa toda, e a gente já entra em casa mais ríspido, mais bruto, né? E ela fala isso comigo. Às vezes ela me põe para fora de casa e fala assim, vamos começar de novo. Volta lá na rua e entra de novo. Não foi o Sérgio que eu conheço que entrou aqui, então vamos começar de novo? E já fez isso várias vezes comigo. E eu agradeço a ela, que eu volto diferente. Tento deixar os problemas lá fora e volto para ser um marido, para ser um companheiro nas horas. Então, a gente tem esse policiamento. Né? Ela me policia e eu policio ela. Só reforçando, padre, o perigo que a internet traz, porque a internet é uma faca de dois gumes, né? É muito excelente ferramenta. Eu adoro pesquisa, ajudou demais, inclusive, a gente até esboçar aqui a nossa explanação, a gente foi buscar testemunho, uma série de coisas. Mas tem um lado também ruim, e que pode e atrapalha, sim, um casal. Atrapalha e muito, não é pouco, não. Eu acredito que a melhor forma de vencer as trevas é acendendo uma luz. Não existe outra forma. Se você está numa sala escura e essa sala está escura justamente porque a lâmpada queimou, você acende um palito de fósforo. Já vai fazer muita diferença. Uhum. Então, eu particularmente não gosto quando nós entramos num discurso contramoderno. A igreja já fez muito isso, antimodernista, né? Não, a internet é do capeta e não sei o quê, isso, casal cristão não tem internet em casa, não tem televisão em casa, não assiste certas coisas, que não adianta nada, sabe? Eu acho que vocês contaram aí como é que se acende um palito de fósforo, né? Se a internet e as redes sociais tendem a nos separar, vamos criar um momento da nossa união, né? Vamos transformar em rotina estarmos juntos, sem estar separados pelas redes sociais, né? Não sei se vocês já viram, uma coisa interessante que, de repente, a gente pode fazer até em casa, agora, nesse tempo de pandemia, mas eu já vi alguns grupos de amigos que saem para comer uma pizza e amontoam os celulares em cima da mesa e combinam entre eles. O primeiro que pegar, paga. O primeiro que pegar o celular, paga a pizza. Agora que a gente não está podendo sair para comer, a gente podia fazer isso em casa. Encomenda a pizza e amontou os celulares. O primeiro que pegar, paga. Não é? Quer dizer, vamos acender pequenas luzes. Vamos tornar rito, tornar habitual a convivência. E olha que legal vocês fazem. Dançar, ouvir música, tomar uma cerveja, tomar um vinho. Que coisa boa, não é? Tem algum mal nisso? Não, não tem mal nisso. Isso é tornar rito a convivência matrimonial. É isso que a gente precisa ensinar. É assim que a gente vai ensinar o pessoal a deixar o celular. Não é falando mal do celular. É mostrando para eles que tem muitas coisas melhores para fazer do que ficar no celular. Então, a melhor forma de combater as trevas é acendendo uma luz. E a gente pode acender luzes com o nosso testemunho, como eles acabaram de dizer e de contar para nós como é que eles fazem. Eu vou aqui colocar a pergunta da Sônia, e com ela eu encerro as perguntas para a gente encerrar o nosso bate-papo de hoje. Eu acho que a pergunta da Sônia vai muito ao encontro de tudo que nós já falamos, mas vamos aqui terminar com ela. Sobre as relações interpessoais que o Papa trata na exortação,
Como vocês veem a questão de ensinar o amor e os valores para os filhos, num contexto em que tudo remete ao individualismo e ao consumismo, bombardeado pelas mídias sociais, em que os adolescentes e jovens se encontram tão envolvidos? Como ensinar o amor e os valores para essa geração? Eu comentei com o Sérgio que essa semana foi uma semana de aprendizado, né? Assim, das pesquisas que a gente fez, e parecia que toda pessoa que eu atendia durante a semana, ou que o Sérgio encontrava no trabalho, na rua, estava voltado para esse tema que a gente ia debater aqui hoje. E uma conhecida, ela falou para mim sobre as dificuldades que ela tem vivido numa situação de que o sogro está doente e meio que as pessoas da família, um fica empurrando para o outro, né? Ela falou, perguntando para mim como que isso acontece na minha casa, como que a gente organiza essa situação de cuidar da minha mãe. Aí eu falei para ela assim, olha, eu atribuo isso à espiritualidade, né? A gente trabalha essa espiritualidade em família, assim, muito vigilante, e às vezes sendo negligente mesmo, com preguicinha, né? Hoje não, depois a gente faz. Mas essa prática tem reforçado a nossa vida em família, e inclusive em relação à nossa filha. E tem até uma frase que o Sérgio falou do apóstolo de São Paulo, né? Da gente não se conformar com o mundo, da gente transformar esse mundo. Porque é possível. A gente sabe que se a nossa casa foi edificada na rocha, que é o Cristo, a gente consegue vencer essas dificuldades. Porque a mídia vem com um discurso muito maldoso, né? Colocando a família como um lugar de castração, uma família onde a família é um lugar onde você não tem liberdade para fazer o que você quer, né? Porque muitos dos jovens ficam presos a essas redes sociais. E eu vejo assim que esses momentos que a gente tem em família, de celebrar o nosso casamento, celebrar o nosso matrimônio e aproximar, provocar os encontros de crianças e idosos, porque muita gente evita que as crianças circulam no meio dos idosos. Ficam poupando, né? Acham que é um ambiente meio depressivo, que contagia, contamina de uma forma negativa. Eu não vejo isso. A nossa vida aqui em família é a gente convivendo todo mundo, compartilhando as alegrias e os problemas. E as dificuldades são compartilhadas em família, né? Eu acredito que a nossa prática é essa, né, no nosso dia a dia. Eu acho, nesse sentido, padre, também, que a Renata falou, eu acho muito importante, principalmente para um adolescente, para um jovem, acompanhar, ter um acompanhamento da situação até financeira da empresa, né? da empresa, da família. Toda empresa aqui, eu estou preocupado. Tá? Que deixa de ser uma empresa. Que verdade, que não deixa de ser uma empresa, né? Às vezes, alguns pais escondem uma situação real de dificuldade, de aperto, e dão tudo o que os filhos querem, né? E eu aqui em casa, a gente sempre foi muito realista com relação a isso, até porque a gente sempre também, com muita dificuldade, o que a gente tem sempre foi com trabalho, fruto do nosso trabalho, e com dificuldade. E a corrente não é pesada, graças a Deus a corrente é leve, nós temos muito pouca coisa. Mas a nossa filha sempre participou muito disso, né? Inclusive, ontem, eu até estava conversando com a Renata, ela tinha mandado uma mensagem para mim, porque ela trabalha no home office, né? Então, quando ela voltar para São Paulo, ela vai alugar um apartamento, papapá, eu só estou ouvindo, né? Que é um lugar que eu não sei o que precisa comprar isso, ela está só mandando mensagem, eu só olhando, deixa onde vai parar isso aqui, deixa eu ver. E ela escreveu tudo aquilo, e como eu não respondi, ela mesma deu a resposta, falou, pai, eu só estou avisando para o senhor que quando a gente for alugar, eu quero observar, coisa e tal, que eu sei que vocês estão aí com redução de jornada, o senhor está pagando minha pós-graduação,
Então, eu só estou avisando o senhor, porque quando eu for ao lugar... Então, assim, eu achei compreensivo da parte dela. Ela sempre acompanhou a nossa vida financeira, sempre acompanhou as nossas dificuldades, as nossas lutas de ir para Ubatuba com o dinheiro da passagem. E olhe lá, chegar lá, às vezes, passar vontade. Então, isso sempre foi muito presente na nossa vida. Nós nunca tivemos vergonha com relação a isso. Dá o que a gente não tem condição de dar, né? E depois se apertar. E aí, um problema financeiro, do que ela estava falando, o problema financeiro na família é outro agravante também. Desestabiliza, né? Essa harmonia, ela fica meio que desestabilizada com relação a... Chega em casa, faltando as coisas. Então, é um cuidado que a família tem que ter, com relação à parte financeira também, né? Não dá um passo maior que a perna. Isso aí. Eu queria chamar a atenção, agora que fui aqui rever a minha folha, eu vi aqui que eu tinha escrito que era para começar o bate-papo ressaltando essa questão, mas eu ressalto antes de encerrar. No número 44 da exortação, o Papa Francisco diz que a família e a casa se reclamam. Então, que faz parte da defesa da família que os cristãos fazem, acho que tem a ver com aquela pergunta da Miriam. Quando nós defendemos a família, nós defendemos políticas habitacionais, né? Já que a casa e a família se reclamam, defender que todos tenham moradia digna significa defender a família. Olha que sacada do Papa Francisco, né? Defender a família não significa ficar fazendo discursos irreais. Significa defender coisas muito concretas. Significa defender habitação digna para todo mundo. Significa defender jornada de trabalho real, né? Que a pessoa chegue em casa e ainda tenha disponibilidade para conviver, para educar, para cuidar uns dos outros, né? Pessoa que vive em regime de escravidão, trabalhando 24 horas por dia, não vai cuidar de família, não vai viver em família. Pode até morrer casadinho direitinho, sem nenhum pecado contra a família, mas nunca viveu em família, né? Então, as sacadas do Papa são muito interessantes. Por isso, como eu faço todo dia no final da nossa live, leia esse capítulo da exortação apostólica Amoris Laetitia. Não deixe para depois. Aproveite o calor desse nosso encontro, desse nosso diálogo, hoje regado pelo testemunho e pela simpatia do Sérgio com a Renata, e leia o capítulo 2º da exortação apostólica Amoris Laetitia, Alegria do Amor. É o ver, é a situação real. O Papa não está dizendo como ele gostaria que fosse, ele está dizendo como o sínodo mostrou para ele que é a realidade da família e que são os desafios da família. Por isso, agradecendo imensamente ao Sérgio e à Renata por terem aceito o meu convite, por terem tido coragem, né? Fiquei muito feliz com a coragem de vocês. Vocês me demonstraram essa coragem na mensagem. É assim mesmo. É preciso ousar e deixar Deus ser Deus e se queimar, não é, Renata? Para iluminar. Sim, aquela frase. Se eu não me queimar, se você não me queimar, não se queimar, quem vai iluminar o mundo? Né? A gente pode estar aqui se queimando, sabe Deus? Né? A gente pode estar aqui dando a cara a tapa, mas a gente está tentando iluminar o mundo com esse santo e magnífico magistério do Papa Francisco. Então, muito obrigado a vocês dois, parabéns pela coragem, parabéns pela preparação que vocês fizeram para essa live de hoje.
E olha, tem mais casais aí que vão receber esse convitinho, viu? Inspire a coragem do Sérgio com a Renata. E eu queria terminar essa nossa noite lendo um pedacinho, metade, a última metade do número 49 da exortação apostólica Amoris Laetitia. Se você tem aí na sua mão, pegue aí o número 49 da nossa exortação, para a gente terminar com esse ensinamento do Papa Francisco. Nas situações difíceis em que vivem as pessoas mais necessitadas, a Igreja deve pôr um cuidado especial em compreender, consolar e integrar. Repito, compreender, consolar e integrar. O Papa Francisco é jesuíta, e os jesuítas gostam muito disso. 3 verbos para a gente guardar. E o Papa está usando essa metodologia aí. O que a Igreja tem que fazer? Compreender, consolar e integrar, evitando impor-lhes um conjunto de normas como se fossem uma rocha, tendo como resultado fazê-las sentir-se julgadas e abandonadas precisamente por aquela mãe que é chamada a levar-lhes a misericórdia de Deus. Que coisa mais linda. Né? Compreender, consolar e integrar para ser expressão da misericórdia e não agir com rigorismo, impondo norma como uma pedra rígida e pesada. Assim, em vez de oferecer-lhes a força curadora, sanadora da graça e da luz do Evangelho, alguns querem doutrinar o Evangelho, transformá-lo em pedras mortas para as jogar contra os outros. Quando nós nos propomos a estudar, a acolher o magistério do Papa sobre a família, não é para julgar nenhuma família. Todas são aqui muito bem-vindas, sejam quais forem as suas constituições, sejam quais forem os seus desafios, sejam quais forem as suas realidades. O que nós queremos aqui é isso: compreender, consolar e integrar, para ser imagem, expressão da misericórdia de Deus por todos os seus filhos e filhas, indistintamente. Com essas palavras do Papa Francisco, eu encerro a nossa live de hoje, que teve sobre a mesa o capítulo 2 da Amoris Laetitia. A realidade e os desafios das famílias, no plural, não é no singular. Existem muitas famílias e Deus está no meio de todas elas. Boa noite, Sérgio, Renata. Boa noite a você que ficou conosco até agora. Quinta-feira que vem, a gente se encontra de novo sobre a mesa, o 3º capítulo da Amoris Laetitia. Um abraço e boa noite.